agradecer o convite, a encontro aqui com velhos conhecidos e a oportunidade de a gente divulgar e conversar um pouco sobre o Projeto Novo, né? Acho que tem sido o nosso maior desafio, é tornar as ideias conhecidas. Normalmente a gente tem tido uma aversão muito grande à política nos últimos anos e certamente muito do resultado que a gente tem hoje, tanto do ponto de vista político quanto econômico, foi decorrente da nossa ausência da participação política. Então vai ser um prazer falar sobre isso, um projeto que na verdade começou lá em 2010, né? Começamos essa ideia que para muitos próximos, especialmente os amigos e alguns familiares, achavam uma maluquice entrar na política, mas nós entendemos que era necessário. E só para lembrar, naquele momento, em 2010, o Brasil era a bola da vez, né? Crescia aí 7,5%, popularidade do Lula lá em cima, tanto é que ele emplacou a Dilma, taxa de desemprego 4%, mas nós já tínhamos uma percepção de que as coisas não iam bem. A gente tinha estava muito bem do ponto de vista conjuntural, mas estruturalmente as falhas todas que nós tínhamos naquele momento continuam hoje, né? Então esse foi o momento. Então é um prazer poder dividir um pouco as ideias aqui e a gente olhar o que tem para frente, né? 2018, 2019, nesse cenário que você comentou bem aqui, que tem muitas incertezas, né, pela frente ainda. Eu acho que tem algumas diferenças em relação até a essas candidaturas, a gente estava tendo a oportunidade de conversar antes. No Novo, o conceito sempre foi diferente, quer dizer, nós montamos o partido sem ter um salvador da pátria, baseado em ideias, propostas e princípios. E o principal princípio, talvez resumindo, seja aquele de devolver poder ao cidadão. O Estado, ao longo dos últimos anos, só foi crescendo através da carga tributária, da intervenção na vida das pessoas, e o resultado a gente vê esse que tem aí, quer dizer, a pouca capacidade de empreender, pouca capacidade de gerar riqueza e perpetuando o Brasil com uma gama de privilégios para determinados grupos e a grande parte da população ficando estagnada. Então, assim, o grande objetivo do Novo sempre foi devolver poder para a população, devolver poder para as pessoas, dar mais liberdade e permitir que, de fato, elas possam crescer. E no Novo, diferentemente dos partidos em gerais, nós entendemos que o partido tem que ser uma instituição. Então, a minha candidatura é para defender os princípios e valores do Novo. Então, o que a gente tem acompanhado, na maioria dos casos, são candidaturas de pessoas que se colocam com propostas e buscam, sim, então, uma legenda que possa fazer com que elas tenham a oportunidade de sair candidatos. E no Novo foi o conceito contrário. O Novo tem uma proposta, tem ideias, tem conceitos e precisa ter alguém que coloque essas propostas em campo efetivas. Então a ideia em geral, resumindo, é isso, de que a gente devolva poder ao cidadão. O que não é fácil, o que não é simples e certamente haverá uma grande resistência de quem está no poder. Porque essa dinâmica toda, e a gente viu, infelizmente, no processo da Lava Jato, nas denúncias, infelizmente, esse tipo de roteiro de centralização de poder, de uma forma mais intensa ou menos, mas é o que funciona na grande maioria dos partidos brasileiros, especialmente dos maiores. Então, toda a linha do Novo de reduzir o Estado vai contra os interesses de quem está no Estado, desde a privatização de empresas até a ingerência que o governo tem sobre a poupança das pessoas, até a quantidade de burocracia, até a redução de privilégio, até a eliminação de foro privilegiado. Quer dizer, tudo isso passa nesse sentido mais genérico, falando de devolver poder ao cidadão. Os principais valores do partido, primeiro que a gente sempre disse desde o primeiro momento é o seguinte: o indivíduo é o agente de mudanças, né? Nós somos os únicos criadores de riqueza. No Brasil, especialmente durante as campanhas eleitorais, o que a gente foi acostumado a ouvir, e a grande parte da população às vezes até acredita nisso, de que o governo vai prover aquilo, vai fazer aquilo outro, é uma série de promessas sem mostrar que não existe nada de graça e que o dinheiro vem da poupança ou dos impostos das pessoas. Então passa aquela sensação de que o que a pessoa vai fazer por ele. Então o que a gente tem batido muito na tecla é: não existe nada de graça e tudo vem do indivíduo. Ele que é o gerador de riqueza, ele que é o agente de mudança. Segundo, as pessoas têm que ter liberdade com responsabilidade. O Brasil se tornou um estado muito intervencionista, muito paternalista, tirando a liberdade das pessoas e, consequentemente, também quase que fazendo uma troca. Você não precisa ter tanta liberdade, você passa a ter também menos responsabilidade. E isso não é o caminho para você construir uma sociedade próspera. Terceiro ponto, visão de longo prazo.
isso desde o começo também, falou, não dá para ter atalho, a gente tem que fazer as coisas certas, só assim que você constrói uma instituição com coerência e com exemplo, que é o que falta muito atualmente no Brasil, né? Quarto ponto, todos são iguais perante a lei. Isso ainda também com a questão do foro, como eu comentei, ainda não é uma questão absoluta. E o quinto, a crença no livre mercado. É exatamente no livre mercado, onde você tem mais geração de riqueza, onde as trocas acontecem de forma voluntária, onde você consegue, de fato, fazer a melhor escolha para todos. Então, esses seriam os pilares que vão, o quê? Para que servirão esses pilares? Basicamente para nortear as nossas propostas. Então, por exemplo, quando a gente fala em reforma política, o Novo é a favor do voto facultativo, porque é liberdade com responsabilidade. Nós somos contra dinheiro público para partido político. Deveria ser a mesma tese do livre mercado. Quer dizer, se um partido não tem condição de ter apoiadores, filiados que contribuam com o partido mensalmente ou semestralmente, seja lá de que forma for, eles simplesmente não deveriam existir. Então, no Brasil, nós temos hoje 35 partidos políticos, há uma percepção da grande parte da população que não se sente representada, há um número enorme de partidos e, mesmo assim, os partidos numa reforma política aprovam mais quase 2 bilhões de reais para financiar campanha política. Então, é uma total distorção da realidade, do que espera o cidadão e do que a gente tem dos partidos. Então, a melhor forma realmente de fazer um saneamento dos partidos é acabar com os privilégios. Então, são coisas nessa linha, de novo, para que a gente seja sempre coerente e não tenha aquela ideia de que uma proposta atende ou atenderá os interesses de cada um naquele momento, porque às vezes as propostas no Novo sempre terão que ter correlação e estarem ligadas exatamente ao que nós definimos como os princípios do partido. Eu não vejo problema nenhum em ter financiamento de pessoa jurídica. E eu tenho batido nessa tecla. Eu me lembro que quando teve a reprovação, a ministra Carmen Lúcia falou assim, as empresas não votam, não faz sentido elas doarem. Mas, na verdade, as empresas também não doam. Quem doa são sempre as pessoas físicas, né? Se você está doando via um CPF ou via um CNPJ, em tese não muda. Quer dizer, uma doação da Odebrecht não vai ser diferente de uma doação do Marcelo Odebrecht. Então, quem está doando, as empresas, na verdade, são só o veículo. Agora, obviamente, a gente deveria ter uma fiscalização maior e limites em relação ao volume que está sendo doado, né? E esse limite aí é uma ressalva que eu faço, quer dizer, o limite hoje da legislação é estranho, porque a limitação está em cima do patrimônio da renda de cada um. Então, em cima do faturamento, em cima de quanto a pessoa teve de renda bruta. Isso, para mim, é irrelevante. O que é relevante deveria ser o tamanho da doação em relação ao total de gasto do candidato. Porque é óbvio, quer dizer, se a pessoa quer doar 100% da renda dele e aquilo significa 1% do que o candidato vai gastar, não é relevante. Agora, se a pessoa quer doar 2% da renda dele e aquilo significa 80% do que o candidato vai gastar, aí você tem um problema. Então, o que eu defendo é que deveria ter limitações, mas uma limitação em relação ao total de gasto. E, de novo, o cumprimento da lei. E, principalmente, e aí que eu acho que é o ponto mais importante, que a gente, de fato, só vai combater a corrupção, é se o Estado não estiver atuando em tantas áreas. Na medida em que o Estado está atuando desde a indicação do diretor da Petrobras, até onde vai ser utilizado o dinheiro do Fundo de Garantia e criando uma série de leis desnecessárias, você passa a ter a possibilidade de vender favor. Quando você passa a ter a possibilidade de vender favor, você cria um ambiente propício à corrupção, que é o que acontece no desenho do Estado brasileiro. E aí, infelizmente, o que faz os nossos legisladores? Em vez de atacarem a causa, atacam o sintoma. Então, esse fundo eleitoral de quase 2 bilhões, os 4 partidos que receberão o maior volume de recursos, quase 40% do total da verba, são justamente os 4 partidos que tiveram mais envolvidos em escândalos de corrupção. Foram os mais denunciados na Lava Jato. Então, quase que você está premiando justamente aqueles que usaram o mecanismo para colocar a quantidade maior de deputados para se eleger, estão agora recebendo uma verba pública maior e, consequentemente, dificultando que haja uma renovação. No fundo é isso. Então a gente acaba se perpetuando dentro do mesmo ciclo, né? Eu acho que o ponto principal que nós temos que mexer é o seguinte: o Brasil mudou de patamar com o Plano Real, com a estabilização da economia. E eu acredito que a próxima mudança de patamar será com maior liberdade econômica.
Então, hoje, quando a gente vê os índices de liberdade econômica, tem a Heritage Foundation, que eu acho que é o parâmetro mais utilizado, o Brasil tem caído de forma consistente. No último ranking, eu estou na dúvida se foi 151 ou 153, mas, de qualquer forma, essa posição tendo caído 12 posições, e só para a gente ter um parâmetro, a Venezuela está em 178, o Brasil está uma posição à frente do Afeganistão e 2 ou 3 atrás da Serra Leoa. Né? É o que eu sempre falo, não precisamos conhecer a economia da Serra Leoa e do Afeganistão para saber que estamos muito mal acompanhados. Né? Então, o ponto principal deveria ser aumentar a liberdade econômica. Isso significa abrir e fechar empresas de forma mais simples, ainda melhorar as relações trabalhistas para dar mais flexibilidade, abrir a economia brasileira, que é extremamente fechada, ter um ambiente de negócio mais estável, a gente tem muitas incertezas, ter uma carga tributária que seja menos complexa, quer dizer, o Brasil, além de ter uma carga tributária muito elevada, tem uma carga tributária muito complexa, isso torna caro calcular o imposto e deixa grande parte das empresas reféns de amanhã chegar um fiscal e dizer que exatamente aquilo que você fez não era o que tinha que ter sido feito, porque a legislação não é clara. Então, a ideia principal no câmbio econômico é, de fato, melhorar a nossa capacidade de fazer negócio e melhorar a liberdade econômica. Só para dar como exemplo, é interessante, a gente lá no Novo faz processo seletivo para os candidatos, né? Então as pessoas fazem uma prova para ver se há um alinhamento ideológico, fazem um vídeo de 2 minutos no máximo, dizendo por que eles querem sair candidato pelo Novo, o que ele vai fazer se for eleito, o que ele vai fazer para obter votos. A gente fala que é uma forma de ver se as pessoas estão alinhadas e ver a capacidade delas de se expressarem. A gente até brinca que é o teste Dilma. Para ver se em 2 minutos a pessoa consegue falar alguma coisa que você entenda. E aí depois tem um processo de entrevista e depois algumas coisas em campo mesmo, de atuações. E em 2016 a gente começou isso e me chamou muita atenção vendo os vídeos. Tinha uma pessoa que estava se candidatando lá, vereadora em Porto Alegre, e ela tem uma pequena indústria na área química. E aí ela estava gravando, e atrás dela tinha um quadro com vários alvarás, várias licenças, e ela dizia o seguinte: por que você quer ser candidato? Eu quero ser candidato por isso aqui. Vocês estão vendo esses atestados? Isso aqui, alguns deles me demoraram mais de 2 anos para eu conseguir tirar. E é porque eu fiz tudo do jeito certo, sem corromper ninguém. Então é justamente por ter coisas como essa de 2 anos é que estão me levando a querer ser vereadora. Então é exatamente isso, quer dizer, você fazer negócio no Brasil é muito difícil, sem contar, ainda não coloquei nesses pontos todos, o problema do custo de capital. Como a gente tem um Estado que não consegue ter as contas equilibradas, ele compete pela poupança de todo mundo e joga as taxas de capital e, de novo, a taxa de risco pelo nível de incerteza da economia lá para cima. Então, você empreender fica mais difícil. Né? Então, é um sistema feito para não funcionar. Eu agora estava até o final do ano passado no conselho da João Fortes Engenharia, que é uma empresa construtora, e, infelizmente, pela dinâmica de mercado, quem está no setor imobiliário viu isso, na construção, o sujeito vendia 80 e recebia de volta 100. Porque tem uma legislação que diz que você pode devolver o imóvel e receber o dinheiro todo de volta. Como os preços eram decrescentes, isso virou uma bola de neve. Então é isso, quer dizer, você tem a licença para construir o prédio, na hora de tirar o habite, o órgão regulador fala: não, mas aquele negócio que eu tinha aprovado com você com 2 vagas, eu quero 3 vagas, mas o prédio já está pronto. Então são essas coisas, certamente quem tiver continuar no mercado de construção vai querer um prêmio de risco maior. Porque sempre que você tem um problema e parece, essa é outra coisa que a gente quer atacar também. Quando você parece que está fazendo uma defesa do consumidor, instituindo uma série de regras, uma série de dificuldades, no curto prazo pode dar essa sensação, mas no médio e longo você está fazendo exatamente jogando contra o consumidor, porque você está pondo tanta dificuldade no negócio que quem permanecer no negócio, o novo entrante, vai querer um prêmio de risco maior e, consequentemente, o consumidor vai pagar o preço por todo esse benefício aparente que ele está tendo. Né?